Muito bom dia, meus irmãos. Eu quero nessa oportunidade cumprimentar e saudar cada um de vocês com a graça e com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós queremos retomar os nossos estudos e agora trazer a última parte da nossa lição, falando sobre coisas sacrificadas a demônios. Nós falamos na nossa última aula, a primeira parte da lição, trazendo uma exposição da carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, os capítulos 8 e 9. E agora eu quero fazer uma exposição, que é a segunda parte dessa aula, do capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10. E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, para juntos lermos o texto, depois trazermos algumas considerações e aplicações para a nossa vida sobre esse assunto tão importante, coisas sacrificadas a demônios. Antes de lermos o texto, nós vamos orar, pedindo que Deus abençoe a nossa aula, este momento precioso de estudo da Palavra de Deus. Ó Deus, eu quero te agradecer, primeiramente por essa oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, de trazer a exposição bíblica do Evangelho do Senhor Jesus aos nossos corações. Pedimos a presença do Espírito Santo que abra a nossa mente para entendermos a Tua Palavra, para entendermos a Tua Palavra, Pai. E que o Senhor me abençoe, Pai, para que eu possa transmitir com fidelidade a Tua Palavra. Que o Senhor me use segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, como instrumento do Senhor, para a edificação da Tua igreja neste momento. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, diz assim a palavra de Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ele no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim um do outro. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar, e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro.
Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que eu dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Até aqui a palavra de Deus a nós, nesse momento, nessa oportunidade. Como nós falamos, esse texto faz parte dessa lição sobre coisas sacrificadas a ídolos. Na lição anterior, na nossa aula, a primeira parte, nós expomos o capítulo 8 e o capítulo 9. E agora, o capítulo 10, ele traz uma situação intrigante a nós, do tipo, a mesma carne, mas situações diferentes. Ou seja, o que isso quer nos ensinar? Quais lições nós podemos tirar, lições práticas desse capítulo 10, sobre coisas sacrificadas a demônios? No capítulo 10 aqui, queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele apresenta como que o crente deveria agir em 3 situações diferentes. Por exemplo, pode comer carne sacrificada dentro de um culto pagão? Pode comprar comida em mercado mesmo com a possibilidade de ter sido oferecida a ídolos? Pode almoçar na casa de alguém que é idólatra? Será que um crente pode fazer essas coisas? Então eu quero ver cada uma delas diferentemente e aprender em cada uma dessas situações. Se não, vejamos a primeira parte, sobre a questão de culto. Do versículo 1 ao versículo 21, Paulo trata da questão religiosa, do culto em si. E aí, por mais que os crentes que são fortes espiritualmente falando, os crentes fortes conscientemente falando também, a consciência de que os deuses não eram nada, por mais que ele tivesse essa consciência, deuses não têm valor, deuses estranhos não existem, por mais que eles tenham essa consciência, isso não lhes dava o direito de se aproximarem tanto do pecado. Não dava o direito a eles. Israel cometeu esse erro. O povo de Israel cometeu exatamente esse erro quando estava no deserto. Como assim, pastor Eliel? Quando o povo de Israel estava no deserto, eles ficavam ali flertando com o pecado, com a idolatria. Apesar de todos os privilégios que eles tinham, eles foram reprovados por Deus. Está lá no versículo 5 e 6 do capítulo 10 que nós lemos. E qual era o motivo? Por que Deus os reprovou? O motivo da reprovação foi porque eles se aproximaram da idolatria e o coração deles foi cedendo à tentação. Devido a se aproximarem tanto da idolatria, o coração foi cedendo àquela tentação, até o ponto deles caírem na tentação e começarem a idolatria. O fato de alguns crentes de Corinto, agora voltando para a realidade do texto, o fato de alguns crentes de Corinto serem crentes fortes não os isentava de cair em tentações que havia dentro dos templos pagãos. Havia tentações ali. Eles poderiam ser tentados a cometerem idolatria, a cometerem imoralidades. Eles não deveriam abusar dos privilégios, da liberdade que receberam pela graça de Deus, porque pela graça de Deus, Ele nos libertou do domínio do pecado, Ele nos libertou desse momento onde nós éramos escravos do pecado, mas isso não nos dá razão para eu estar em lugares onde eu sou tentado a cair na tentação, cair em pecado. É isso exatamente que eles deveriam entender e compreender. E de fato, todas as coisas eram lícitas, sim. Eles poderiam sim fazer todas as coisas, mas nem todas traziam edificação. Eles deveriam ter essa consciência. Tudo, eu posso fazer tudo, mas eu preciso discernir o que me traz edificação e o que não me traz edificação. Agora a questão que Paulo responde aqui, ou ele procura responder, é a seguinte questão: é lícito participar de uma festa idólatra num templo pagão e comer carne sacrificada a ídolos? É lícito? O crente pode participar de um culto pagão e comer de coisas sacrificadas a ídolos? A resposta
É um claro e enorme não pode. Não, ouça bem, escute bem, atenta-se a isso. O crente não pode. E de fato, eu quero aqui destacar isso mais uma vez. Os deuses não são nada. Os deuses nada são. Quem está por detrás de tudo isso, quem está por detrás dos ídolos, são os demônios. São os demônios. E esse ensino, queridos irmãos, é encontrado também no livro de Deuteronômio, capítulo 32, no livro dos Salmos, número 106. Isso não quer dizer que os gentios adoravam conscientemente a demônios, mas isso significa, entenda isso, compreenda isso, significa que a idolatria sempre foi a forma usada pelos demônios para enganar e para afastar os homens de Deus. O diabo sempre fez isso. Ele sempre usou esse meio, fazer com que o homem adorasse, idolatrasse coisas ao invés do Todo-Poderoso Deus. Da mesma forma, um exemplo muito básico que Paulo traz aqui na sua carta, no capítulo 10 aos Coríntios, um exemplo que ele usa aqui é o da Santa Ceia. Porque da mesma forma que um crente, ao participar da Santa Ceia, ele mantém a sua comunhão com Deus, participando daquele momento do pão e do vinho. Da mesma forma, participar daquelas festas era o mesmo que participar de um culto aos demônios e se tornar associado a eles. Os deuses eram nulos, fruto da imaginação humana. Os homens que criaram seus deuses, contudo, porém, os demônios não eram. Eles estavam por detrás daquilo. Participar da mesa dos demônios era ter comunhão com eles, e isso provoca ciúmes em Deus, zelo do Senhor. Está lá no capítulo 10, verso 21, Paulo fala sobre isso. Vocês vão ficar provocando zelo no Senhor, ciúmes no Senhor, participando da mesa dos demônios, participando desses cultos, dessas festas, dessas cerimônias, desses lugares onde as pessoas idolatram, onde as pessoas fazem cultos a demônios. Por isso que o crente, a aplicação para mim e para você é a seguinte: o crente, ele deve fugir de qualquer associação cultica que não esteja relacionada ao Senhor. Deve fugir disso, deve fugir bem para longe disso. Por vezes, queridos, os crentes são chamados a participar de cultos religiosos que não têm a Deus como alvo da adoração. Por vezes somos chamados a isso, e o crente deve fugir disso. Deve sair disso, mesmo com a perda de relacionamentos e amizades. Não convém o crente participar ativamente desses movimentos e desses momentos. O crente deve fugir disso. Já viu aquela questão, que eu já disse isso na aula passada, e eu repito, sobre questão de festinhas juninas? Ah, mas não tem problema nenhum. A criança vai lá dançar, não tem problema nenhum. Ah, não tem problema participar dessa festinha. Não dá nada não. Ah, não vai dar nada não. Esse tipo de coisa, de comentários, não dá nada não. É exatamente isso que vai afastando o crente, que vai levando o crente a se associar em lugares, em ambientes, em momentos onde o alvo da adoração é demônios. O que está por detrás é idolatria. Por isso que deve fugir disso, irmão. O crente deve fugir disso, não participar desse tipo de cultos, desse tipo de cerimônias. O crente não deve participar disso. Palavra de Deus, nós precisamos tomar esse tipo de cuidado. Uma segunda coisa que Paulo apresenta para nós aqui é a questão do mercado. Nós vimos a questão de culto, nós não podemos participar de cultos onde por detrás está demônios. Agora a questão do mercado, por exemplo, comprar coisas. Está lá nos versos 23 a 26. A segunda pergunta que é respondida nesse texto é o que fazer com a carne vendida no mercado, caso ela tenha sido oferecida a ídolos. O que fazer diante disso? A resposta é que eles comprassem sem perguntar a origem. Comprar ali a carne, mas não vou perguntar a origem. Não vou perguntar. Se a carne não tivesse sido oferecida, não haveria problema. Mas se fosse carne vinda dos templos pagãos, era melhor que os crentes não soubessem. Não soubessem. É melhor não saber da procedência. O motivo é que, por que eu tenho que prestar atenção nisso?
O motivo é que a partir do momento que a carne sai do ambiente do culto pagão, entenda isso aqui agora. A partir do momento que a carne sai daquele ambiente de culto pagão, da mesma forma, daquele momento ali, da mesma forma, ela pode também ser considerada limpa. Quando ela sai daquele ambiente. Porque da mesma forma que os elementos da ceia deixam de ter o seu significado fora do culto, fora da cerimônia da Santa Ceia, o mesmo acontecia com aquela carne. O corpo e o sangue de Cristo, eles têm um significado ali no pão e no vinho, ou no pão e no suco, na hora da cerimônia da Santa Ceia. Depois que acabou, não tem mais nenhum significado. Continua sendo pão e continua sendo vinho. Ou continua sendo o suco da uva. Da mesma forma aquela carne, enquanto estava sendo sacrificada, cultuado ali tinha um problema. Mas quando sai daquele ambiente e vai para o mercado para ser vendida, perdeu todo o sentido. Perdeu o sentido. Portanto, não haveria mal nenhum em comer daquela carne. Mas, aqui está uma questão. Mas, por causa da consciência, era melhor não saberem da sua origem. Novamente aqui o princípio que eu quero destacar para vocês, eu destaco o princípio de que a contaminação acontece de dentro para fora, que é aplicado aqui nesse verso. A contaminação é de dentro para fora. O problema não estava na carne em si, mas no modo como o crente pensava sobre a carne. É aí que estava o problema. Da mesma forma hoje, o crente não precisa vasculhar a origem dos produtos que ele compra no mercado. Já pensou? Se você ficar vasculhando a origem do sabão em pó que você vai comprar, do sabonete que você vai comprar, do arroz que você vai comprar, do feijão. Eu tenho que saber a origem, porque se vem coisa sacrificada eu nem vou comprar. Meus irmãos, eu não preciso disso, porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Esse é o problema. Isso vale tanto para alimentos quanto para roupas. Eu não tenho que ficar atrás de marcas. Eu não vou comprar daquela marca por causa daquilo. Eu não vou comprar dessa marca porque foi sacrificada. Meu irmão, o que é isso? Eu não posso ficar preso a isso. Não, porque se eu comprar vai trazer maldição para minha família, vai trazer maldição para minha casa. Quem é abençoado por Deus não pode temer essas coisas. Aquele a quem Deus abençoou não recebe e jamais será amaldiçoado. Se você está debaixo da bênção de Deus, nenhum mal te concederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, diz a palavra de Deus. Por isso, querido, tudo sempre deve ser recebido com ações de graças, porque tudo deve ser para a glória de Deus, segundo o verso 31. Portanto, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Para de querer vasculhar a origem das coisas. Tenha essa consciência. Tenha essa consciência. Terceira e última parte da lição. Nós vimos a questão do culto, questão do mercado. Agora a questão é o seguinte: o crente pode ir na casa de um amigo que lhe convida a participar de um churrasco, de uma festa, e esse amigo é um idólatra, é um não cristão que cultua demônios. Olha que situação. Na casa de um amigo, versos 27 em diante. A terceira situação que gerou uma certa dúvida, entre os coríntios era saber sobre os convites para almoçar na casa de alguém que tivesse uma religião pagã. Pode. Será que o crente pode ir almoçar na casa das pessoas, dos seus amigos que têm uma religião pagã? Como eu já expliquei anteriormente, parte da comida que era sacrificada ali na hora do culto, ela voltava para o ofertante. E ele então trazia parte dessa comida, dessa carne, para sua casa. Só que era uma quantidade muito grande. Então se celebravam, faziam-se festa. E nas festas convida-se amigos. Na festa convida-se entes queridos. E aí então um desses amigos poderia ser um cristão da igreja de Corinto. E é por isso que havia essa dúvida também. Eu posso ir na casa de um amigo não cristão, que é pagão? Eu posso ir?
Essa é a questão. Assim, quando alguém era convidado para comer na casa de um adorador de ídolos, a carne usada era sobra dos cultos idólatras. E qual era a resposta de Paulo para essa questão? O que Paulo responde para esse crente de Corinto que estava com essa dúvida? Um sim e um não. Ou seja, sim e não. Mas como assim, pastor? Como sim e como não? Como duas respostas para uma pergunta. Como que eu entendo isso? Como é que nós podemos compreender esta questão? Veja bem que coisa interessante. Se ninguém informasse a procedência da carne, ou seja, se ninguém dissesse que a carne tinha sido oferecida a ídolos, não haveria problema nenhum em comer. Se ninguém te falasse. Se ninguém falasse para você, come tranquilo. Vai no churrasco, no almoço, na janta, pode comer a carne ali, sossegado. Paulo diz para o crente comer tudo que for posto à sua frente, sem perguntar. Está lá no verso 27. Mas, se ele fosse alertado sobre o fato de ter sido aquela carne sacrificada a ídolos, e ela era sobra daquele sacrifício, por questão de consciência, não dele próprio, mas consciência daqueles que estavam próximos, ou se tivesse uma pessoa fraca, não comeria daquela carne, não comeria. Mais uma vez, a prática do amor ao próximo é aplicada, como também eu já falei sobre o capítulo 8, sobre essa questão. Se meu irmão se escandaliza se me ver comer dessa carne, eu não vou comer, porque eu quero te ver de pé, irmão. Eu quero te ver bem, irmão. Eu quero te ver firmado em Cristo. Eu não quero ser pedra de tropeço para você. Eu não quero que você caia por minha causa. Eu não quero que você deixe de seguir a Jesus por causa de mim. Eu não quero que você viva em pecado por causa de mim. Porque eu tenho uma consciência, eu entendo, não tem nenhum problema eu participar disso aqui. Mas se para você tem problema, por amor a você, eu abro mão desse meu direito, eu abro mão desse meu privilégio. Isso que é amor ao próximo. Amor ao próximo é você abrir mão dos seus direitos, abrir mão dos seus privilégios em prol do outro. É isso que a Bíblia ensina que é amor ao próximo, irmão. Não é viver propriamente para você, eu tenho que fazer tudo para mim, por mim, só para mim, não. Eu tenho que pensar no próximo, eu tenho que pensar nele, por quem Cristo morreu, por quem Cristo pagou o preço. Como crente, irmão em Cristo mais velho, eu preciso dar exemplo. Então, se ele se escandaliza, se ele fica mal, se ele se sente mal por isso, por consciência dele, eu não vou participar. Eu não vou comer. Essa é a razão. Se o crente deve buscar a edificação do próximo, é necessário privar-se de alguns privilégios. Se para isso é necessário, eu vou privar de alguns privilégios, para que o outro seja edificado. Que Deus possa assim nos abençoar, irmãos. Essa lição trouxe para nós muitos argumentos, muitas questões. Se você tiver dúvidas sobre essas questões, eu me coloco à tua disposição. Você pode me perguntar, você pode entrar em contato comigo, você pode mandar mensagem para mim, que eu estou aqui para responder qualquer que for das suas questões. Aqui agora, eu concluo dizendo o seguinte, que nós vimos aqui nessa lição, nessa última aula, sobre essa questão do movimento, desse movimento que tem crescido muito, esse movimento de batalha espiritual, a última lição, coisas sacrificadas a ídolos. Nessa última lição, Paulo lidou com problemas que surgiu da igreja de Corinto, quanto à questão de comer carne sacrificadas a demônios. E a máxima é o amor ao próximo. Eu preciso considerar o meu próximo. Eu não posso me associar a demônios, a lugares onde o alvo da adoração é a idolatria. E por detrás de toda idolatria, há ações, a ação do demônio. Por isso, não seja um idólatra, não seja alguém que fica flertando com o pecado, não seja alguém que fica brincando com a sua liberdade. Aquilo que Paulo diz, não transforme a sua liberdade em libertinagem. Não faça isso. Que você possa viver em Cristo com a liberdade que Ele te deu, pensando no próximo, pensando não em si mesmo,
mas no próximo, naquele que olha para você, naquele que se espelha em você, naquele que está de pé por causa de você. Tem muita gente, você sabia disso? Que está de pé por causa de você. Tem muita gente que está de pé porque está olhando para você. Você é exemplo de alguém. Se você não tem essa noção, ou não tinha, agora saiba disso. Você é exemplo de alguém. Por sua causa, alguém fica de pé. E por sua causa, alguém pode cair. Então que eu e você tenhamos essa consciência, que as pessoas estão nos olhando, estão observando os nossos passos. Então que tenhamos essa vida exemplar. Que tenhamos essa vida de exemplo para essas pessoas, para que eles possam continuar firmes na presença de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade e rogar a Deus que continue nos abençoando. Ó Deus, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra lida e explicada e aplicada a nós nesse momento. Que o Senhor continue a abençoar a cada um de nós e que essa pessoa que assistir essa aula, que assistir esse vídeo, possa ser edificada pela Tua palavra. Que no nome de Jesus essa mensagem possa fortificar, possa orientar, possa nortear a vida de cada um destes que ouvirem esta aula, que assistirem este vídeo. Abençoe a todos que estão inscritos nesse canal, que fazem parte, meu Pai, desse canal, que têm nos assistido, que têm sido edificados pela Tua palavra. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um deles, ó Pai. Que o Senhor possa continuar agindo na vida deles, fazendo com que tenhamos mais e mais conteúdos bíblicos edificantes, conteúdos, ó Pai, que tem Cristo no centro, onde o Senhor é exaltado acima de todas as coisas. Nós oramos agradecidos por essa oportunidade e por esse momento de aula e pelo encerramento dessa aula maravilhosa que nós tivemos, ó Pai. Em nome de Jesus, que eu oro agradecido. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo possa abençoar você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.